cu fica aparecendo na minha frente. Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e hoje eu vim aqui para falar de Os Odiados do Casamento, comédia que estreou hoje lá no Prime Video e tem um elenco que eu adoro, então fui correndo para assistir e fica aí que eu vou te contar. Os Odiados do Casamento, ou The People We Hate at the Weddings. Que, ok, não vamos dizer que é, porque seria as pessoas que a gente odeia nos casamentos, os odiados do casamento. Começou bem. Começou bem porque o título não é ruim. O porquê desse título é que o filme não conseguiu muito me mostrar, porque a parte do casamento acabou ficando bem secundária no filme, então por que eles foram odiados? Talvez seja aquelas pessoas que sempre arrumam confusão, algo assim, porque é isso que a gente vê nessa família, onde nós temos a Allison Janney como a matriarca, a mom. Pegou essa? Pegou essa? O filme começa nos contando como uma fábula, quase como um conto de fadas, onde Donna, nos anos 80, foi para Londres e conheceu Henrique, que era um francês que também estava por ali. Eles acabaram tendo um romance, se casaram e tiveram uma filha, a pequena Heloise. Porém, o nosso queridão Henrique acabou tendo um caso com a babá, ela se divorciou, foi para os Estados Unidos, onde lá depois casou e teve mais 2 filhos. Então tá aí a família da Donna, ela e seus 3 filhos, e os 2 maridos lá perdidos. Quando as crianças ainda eram pequenas, Heloise vinha sempre que podia visitar a família da mãe dela nos Estados Unidos, eles tiram fotos, enfim, mas passam grande parte da vida separados até que o filme nos traz para 2022, onde eles praticamente não têm ligação mais familiar, digamos assim. Porém, nada melhor que juntar uma família do que um casamento. Heloise está prestes a se casar e convida sua mãe e seus 2 irmãos, que são bem complicadinhos, para fazer parte deste momento. Então que a mãe e os 2 filhos, bem a contragostos, a Alice e o Paul, vão para Londres para participar desse casamento, mas todos os seus problemas vão junto com eles, inclusive a relação familiar deles desgastada vai ser posta à prova neste casamento. O filme é dirigido pela Claire Scanlon, que já fez muita coisa de comédia que eu gosto, começando por Brooklyn Nine-Nine, que eu amo, além de Suburgatory, Unbreakable Kimmy Schmidt, Glow, que são produções de sucesso, mas que ela não conseguiu trazer essa mesma pegada cômica para este filme. Aqui a diretora sofre muito para conseguir dar um bom ritmo para o filme, principalmente se tratando de uma comédia. Ela não consegue criar boas cenas, principalmente aquelas situacionais que a gente se diverte com a situação que está acontecendo, nada disso acaba funcionando. A grande dificuldade é costurar essas histórias para que elas façam sentido dentro do próprio sentido de família, já que é sobre isso que o filme acaba falando, sobre essa família disfuncional que se separou e agora tem que se juntar e trazer esse sentido de volta. Isso poderia funcionar num filme de Natal, talvez, nessa época, pegava os coraçãozinhos mais emocionados e funcionasse melhor. Num casamento não deu. Isso talvez porque o roteiro da Lizzie Moliner-Logelin e da Wendy Moliner não ajude muito a contar essa história. O roteiro se preocupa muito que cada personagem tenha a sua própria história, mas o filme no final não consegue trazer essas histórias, não consegue trabalhar bem essas histórias, e no final, quando tenta finalmente cruzar tudo isso, acaba não funcionando. As situações criadas pelo roteiro e pela direção não funcionam, então realmente a gente sente um potencial desperdiçado. Acho que esse é o resumo do filme. Se a gente pegasse essas situações e tornasse elas o mais clichê possível, eu acho que funcionaria muito dentro dessa história. Claro, se essas situações fossem o mais cômicas também possível, nós teríamos um grande pastelão e que poderia ser um ótimo filme, o que não aconteceu aqui. Ele tenta se levar a sério e acaba só sendo uma grande
perda de tempo. Uma coisa que vocês vão ver na primeira cena e que exemplifica muito essa questão que o clichê podia ser muito bom é que o filme começa com uma narração como se fosse um conto de fadas. Tem um narrador contando a história da dona, de seus filhos, e bem num negócio meio fantasia, assim, conto de fadas mesmo. E durante o filme a gente até esquece porque nunca mais eles retomam isso até a última cena do filme em que o narrador aparece para contar o final. Não, nem precisava ter voltado, irmão. O filme é uma adaptação do livro de mesmo nome do Grant Ginder e eu sinceramente acredito que no livro essas situações, esses personagens sejam mais desenvolvidos e a leitura acabe sendo muito melhor do que a gente viu aqui na tela. De novo, se esse livro fosse adaptado dentro de uma série ou de uma minissérie de romancezinho, bonitinha, mais puxado para comédia ainda, talvez funcionasse, inclusive podia trazer o mesmo elenco, que o elenco é maravilhoso. A verdade é que eu espero que o casamento da Heloise seja muito melhor do que o filme que contou a história dos odiados do casamento. Filme que estreou hoje no Prime Video, e se você já assistiu, ou principalmente se você leu o livro, volta aqui para nos contar se lá no livro funcionou melhor que no filme não deu para mim. Tchau, tchau e até uma próxima.